São Paulo, gente, é uma cidade conhecida como uma selva de pau e pedra e cal, como diz o seu próprio hino. Mas nós temos também surpresas muito agradáveis na cidade, como por exemplo essa que vocês estão vendo ao fundo, um empreendimento magnífico assinado pelo paisagista Ricardo Gardim. O empreendimento CID Mata Atlântica Vertical é o primeiro edifício no Brasil a receber uma floresta nativa tropical em sua fachada, com árvores, palmeiras, arbustos e flores. Os proprietários podiam escolher 4 opções de Mata Atlântica: florida, frutífera, pássaros e Serra do Mar. Foram anos de pesquisas e ensaios com diferentes empresas e instituições para alcançar o objetivo de um novo caminho para as cidades verdes de terceira geração na realidade brasileira. O CID é um projeto residencial de 18 andares na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo, com apartamentos entre 81 e 84 metros. O empreendimento é uma parceria que pretende mudar o que entendemos por cidade verde, sendo exemplo mundial de construção sustentável, a exemplo de alguns países da Europa, como a França e Itália, sendo que nesse último, na Itália, há um projeto similar ao CID em Milão. E nós temos também uma outra joia na Praça da República, que é o edifício residencial São Luís. Trata-se de um projeto em estilo neoclássico feito pelo arquiteto francês Jacques Pilon, atualmente tombado. O projeto, datado da década de 1940, conta com 12 andares e 22 apartamentos. Seus apartamentos possuem áreas de 145 a 245 metros quadrados. Dentre as celebridades que já viveram no edifício, reporta-se o ex-presidente João Goulart, o famoso Jango. E hoje quem vive nesse edifício, inclusive no mesmo apartamento do Jango, é um dos advogados mais renomados do meio condominial, Márcio Raskorski. E é com ele que nós vamos bater um papo agora. Gente, nós estamos aqui hoje com Márcio Raskorski, um grande amigo e também posso dizer com segurança que é um dos maiores, se não o maior, advogado da área condominialista do Brasil. E assim, um espetáculo de prédio, de edifício que realmente traz nesse contexto todo o que a gente está tentando mostrar para você aqui desses edifícios históricos do centro de São Paulo. Márcio, obrigado. Márcio, meu xará, né? O Márcio, eu que agradeço, eu sou seu fã, acompanho suas aulas, seus projetos. Puxa, eu acho que gravar aqui é muito legal. Eu moro na Praça da República, no centro de São Paulo. As pessoas acham que o centro só tem assalto, só tem sujeira, só tem a tal da Cracolândia. Isso aqui, gente, é uma delícia. Isso aqui respira arte, cultura, arquitetura. Aqui no entorno, né, tem vários condomínios tombados, ainda bem, pelo Condefat. Para a gente passar uma mão de tinta é uma novela, mas não tem problema, é melhor fazer isso do que estragar. O nosso medo é liberar tudo, aí um dia vem um síndico modernão e pega o nosso piso lá de 90 anos e põe um porcelanato, aí vai ser de matar. Então, aqui você não é síndico? Eu sou síndico. Aqui também? Também, porque é natural, tem né? que ser. Mas aqui é moleza. Curioso, porque as pessoas esperam isso da gente, né? As pessoas falam, ô Márcio, e aí, você vai cuidar do prédio? É natural e a gente faz com gosto, são poucos apartamentos, é o lugar que a gente mora, é por carinho, né? A gente faz por carinho. O Márcio, ele tem uma veia muito forte nessa questão de sindicatura profissional, né? Hoje, como é que é a tua vida de administrar condomínios? Boa. Eu comecei a trabalhar na área de condomínios em 86. Eu era um adolescente, um menino, eu arrumei um emprego de office boy num escritório. Eu fiquei nesse escritório como office boy, auxiliar de escritório, estagiário, advogado júnior, advogado pleno, até que eu saí de lá no ano 2002, eu acho. Fiquei uns 16 anos, uns 15, 16 anos no mesmo emprego. E lá eu aprendi tudo sobre gestão de condomínios, porque era um escritório que só atendia síndicos, incorporadoras, administradoras de condomínio, fiquei muito craque. E aí eu fui trilhar minha carreira solo
E naturalmente só o que eu sabia fazer era isso e comecei a atender condomínios como advogado. E como advogado eu era feliz e não sabia. E eu tive uma carreira bacana, tenho uma carreira consolidada como advogado, e um belo dia, sem querer, juro, Márcio, sem querer, eu estava numa assembleia de um prédio que eu advogava e era uma eleição de síndico. E aí eu sempre conduzo as assembleias e eu virei, bom pessoal, precisamos de um síndico novo, quem vai se candidatar? E ninguém se candidatou. Aí eu falei, ó pessoal, precisamos de um candidato, senão nós vamos fazer um sorteio. Aí ninguém quis, uma hora alguém virou e falou, ó Márcio, fica você aí nosso síndico. Aí eu falei, ah, tá bom, vocês me pagam um adicional dos meus honorários e eu fico. Aí eu fui eleito. Aí eu falei, caramba, virei síndico de um prédio que eu nem moro. Márcio, não existia essa história de síndico profissional. Não existia, foi sem querer. E aí eu virei síndico de um prédio, 2 prédios, 3 prédios. Quando eu fui ver, eu estava atendendo 30. Minha vida tinha virado de ponta cabeça. E aí, passados todos esses anos, né, hoje em dia eu atendo bastante condomínios, minha vida ficou bem mais difícil, é duro ser síndico. Eu criei uma equipe, criei um método. Não é o melhor do mundo, porque às vezes eu sou destituído dos prédios, que as pessoas não gostam, querem algo mais pessoal, mais presencial da minha parte, eu não consigo mais. Mas ainda assim minha vida é bem agitada. Eu consegui conquistar muita coisa sendo síndico, o retorno financeiro para o síndico profissional é muito mais rápido do que para a gente que é advogado. A gente demora, né, para consolidar uma carreira. Síndico não, eu conheço gente que começou há 3 anos, é síndico de 20 prédios e ganha uma nota. Então, hoje a minha rotina é duríssima, eu faço reunião pelo computador o dia inteiro, eu visito os condomínios, eu faço assembleias, mas eu não estou tão na linha de frente quanto antes. E hoje em dia o meu grande desafio é formar novos síndicos para me substituir. Como é que é isso? Síndico Lab, conta um pouquinho pra gente. Putz, Márcio, isso também foi sem querer. É legal quando as coisas acontecem sem planejamento e de repente elas crescem, né? Porque a gente faz com carinho, faz com amor. Eu tava vendo esse monte de síndico profissional, um mercado que cresce, 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 e todo mundo inimigo. Um síndico falando mal do outro, um criticando o método do outro, um, sabe, tomando o cliente do outro, virou um mercado prostituído. As administradoras não entendendo o que os síndicos fazem. Eu falei, gente, eu preciso unir todo mundo. E aí eu inventei um negócio chamado Confraria de Síndicos. E chamei todos os síndicos para ir num bar, no Madame Satã, aqui em São Paulo, para tomar cerveja e para a gente ficar amigos. Quando eu cheguei lá, tinham 90 síndicos. Eu falei, caramba, quanta gente. Eu não fiz propaganda, não fiz nada, só chamei pelo WhatsApp. Aí a gente fez uma confraria, tomamos cerveja, conversamos sobre o nosso mercado. E no dia seguinte eu mudei o nome. Falei, não chama mais confraria, chama Síndico Lab, que é um laboratório de experiências, uma usina de novas ideias para a gente fortalecer a categoria. E aí o Brasil inteiro, os síndicos do Brasil inteiro, ô Márcio, eu fiquei sabendo do Síndico Lab, eu quero participar. E a minha ideia é juntar os síndicos, unir todos os síndicos, fortalecer a categoria, preparar essas pessoas para um mercado que está mudando, que se moderniza, que se transforma a cada mês, a cada semana. E aí o Síndico Lab virou um portal de notícias, virou uma usina de ideias, virou uma central de relacionamento, porque a gente indica fornecedor, um indica fornecedor para o outro, a gente faz eventos, faz palestras, eu tento trazer alegria para os síndicos, eu tento convidar os síndicos para eventos que não sejam só técnicos, que a gente possa beber, conversar, dar risada. E eu estou sentindo um movimento, olha, pela primeira vez os síndicos todos são amigos, se relacionam super bem, trocam indicações a ponto de chegar no nosso grupo a gentileza de um síndico mandar mensagem, olha pessoal, por acaso alguém aqui é síndico do condomínio X? Eu recebi um convite e se tiver um de nós aqui eu não vou aceitar. Virou uma troca de gentileza, de cordialidade, e é isso que eu almejo. Dentro disso tudo que você já vivenciou até hoje, nessa área, fala para o nosso público aí, o que é que você pode dar, não sei se conselho, se ajuda, se advertência, para esse mercado, para o morador que está assistindo a gente também, quanto para aquele profissional que atua nessa área ou quer atuar nessa área condominial? Bom, eu vou de trás para frente. Primeiro, para quem quer atuar nessa área, saibam que é um mercado lotado de oportunidades. Lotado.
o que você quiser fazer, se fizer bem feito, tem espaço nos condomínios. Você vai ficar rico, você vai melhorar de vida, alguma coisa vai acontecer. Vai ficar mais feliz, mais realizado profissionalmente. Se fizer direitinho, tem espaço. Então, quer mudar de carreira? Muda para a área de condomínios. Em relação a quem já trabalha para condomínios, síndicos, advogados, se preparem tecnicamente. Façam cursos, assistam palestras, assistam entrevistas, sejam criativos, criem coisas novas, tá cheio de informação. Hoje em dia falar de condomínio é pop, então na TV, no jornal, em todo lugar tem alguma matéria sobre condomínio, se informe, porque para aproveitar as oportunidades precisa estar atualizado. Então acho que se atualizar, treinar, reciclar é uma boa dica. E para quem mora em condomínio, pelo amor de Deus, gente, vamos participar mais das reuniões, vamos ler minimamente o regulamento interno, a convenção de condomínio, para entender as regras do lugar que você mora. Exercitem, por favor, tolerância, respeito, paciência, espírito de grupo. Se coloca no lugar do síndico, se coloca no lugar do zelador, do porteiro. Respeita essas pessoas, seja cordial, carinhoso, delicado, porque é relação de vizinhança. Você pega elevador junto com as pessoas. O clima tem que ser sempre leve, gostoso. E assim, enxergue o seu imóvel, né, como seu porto seguro, como seu lar. Márcio, muito obrigado. Foi um imenso prazer estar com você na sua casa. Obrigado por abrir a sua casa para receber a gente aqui do programa Condomínios pelo Mundo. E agora, gente, nós vamos visitar o edifício Ster. É um condomínio de uso misto de 1938 e que acolheu o badaladíssimo Ster Rooftop dos famosos chefes Benoît Mathurin e também Olivier Anquier. O edifício Ster é outro marco do modernismo e da verticalização no centro de São Paulo, bem em frente à Praça da República, na Avenida Ipiranga. O edifício de uso misto de 10 andares e 103 unidades com salas comerciais e apartamentos residenciais foi projetado pelo arquiteto Álvaro Vital Brasil, filho do famoso médico Vital Brasil, e construído em 1938 por Paulo Nogueira, então proprietário da usina Ster, localizada em Cosmópolis, interior de São Paulo, que o batizou de edifício Ster em homenagem à sua esposa. Na ocasião, Paulo transferiu todas as operações administrativas da usina para São Paulo, instalando-se no prédio e atraindo também profissionais de diversas outras áreas, como o pintor Di Cavalcanti e o magnata Assis Chateaubriand. O edifício, porém, teve apenas pouco mais de 2 décadas de glamour, perdendo seu encanto quando os escritórios da usina retornaram para o interior e todas as unidades foram vendidas. Sem manutenção, a partir de 1965 o prédio entrou em decadência como muitos outros no centro de São Paulo e acabou virando uma espécie de cortiço, tendo sido quase demolido nos anos 80, sendo salvo pelo tombamento em 1990 pelo Condefat. Aos poucos o prédio foi se reerguendo, em especial após a chegada do francês Olivier Anquier como morador da cobertura do prédio. E em 2016, Olivier, juntamente com o chefe Benoît, transformam a cobertura e inauguram um dos restaurantes mais badalados atualmente de São Paulo, o Ster Rooftop. E é nesse contexto que eu vou bater um papo com o chefe francês Benoît Mathurin e conhecer um pouquinho da história dele e também do restaurante. Estamos aqui com o Benoît Mathurin. Muito obrigado por receber Condomínios pelo Mundo. Prazer. Aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que você, primeiro, pensou em Brasil, se você já atuava nessa área como chefe ou em cozinhas lá na França, em que lugar da França você veio? Nasci na Normândia, depois morei no Val de Loire, toda uma família de gastrônomos, pessoas que gostam tanto dos vinhos que da comida. Quando eu tinha 13 anos, não estava muito feliz na escola.
E o meu pai me falou, bom, olha filho, você vai precisar de escolher uma coisa. Ele me colocou em estágio num restaurante perto da minha casa, uma semana. Eu fiz um segundo estágio num restaurante em Paris, essa vez, amigo do meu pai. E também uma semana foi entre aspas, um sucesso. Pessoas falaram que estou interessado, que parece que poderia continuar nesse caminho. Eu encontrei uma escola em Paris, um quarto para morar, e aos 15 anos eu cheguei em Paris para morar. Aos 15 anos? 15 anos, donc entrei numa formação básica, não tem faculdade, não, uma escola de cozinha básica, 3 semanas na empresa, uma semana na escola. Eu fiquei 20 anos em Paris assim. Eu abri um restaurante como o Irmão do Olivier. O Irmão do Olivier eu encontrei ele na escola. Estávamos na mesma escola, mas sempre se conheciam muito. Tínhamos amigos comuns. Esses amigos falavam cada vez de você deveria encontrar esse cara e tal. E um dia ele me contatou porque um amigo dele procurava um chefe. E fui trabalhar nesse restaurante. Eu encontrei o Pierre lá. E alguns anos depois ele tinha esse projeto de abrir um restaurante em Paris. O Olivier fez a proposta para o Pierre de vir no Brasil. Começamos a montar o projeto. O Olivier falou, olha, bom, está muito simples, você tem um lugar, então agora vocês vão fazer. E descobri, não falávamos uma palavra de português. Era a próxima pergunta, como é que você se adequou ao idioma na época? Se mexemos, não tínhamos outras possibilidades. Bom, ele ajudou, ele deu alguns contatos, etc. Mas depois, o dia a dia que aprendemos, o projeto demorou, para várias razões, porque descobrimos também a burocracia brasileira, o Condefaz, porque era tombado, o Ester é tombado, é o primeiro edifício modernista, etc. E demorou mais de um ano e meio, quase 2 anos para abrir. E abrimos, foi um sucesso na abertura. Nunca fiz uma abertura assim na França, como a presença do Olivier. E temos amigos brasileiros, todo mundo quer ir no mesmo lugar, no mesmo momento, ver a novidade, etc. E tínhamos na época até 2 horas e meia de espera, enfim. Eu fiz uma abertura que foi uma experiência para mim. Brasil, para você, o que é? O que é um país que amo muito. Uto super bem, que tem tudo para virar um dos países mais importantes do mundo, acho. Falávamos, temos turismo, temos energias, temos vários climas, temos tudo muito ligado com o vinho, temos produção de vinho e o mercado do vinho que está crescendo demais, uma gastronomia que mudou bastante. A qualidade da gastronomia paulistana está crescendo bastante, tem muitos chefes, muitos bons, uma grande nação. Obrigado, hein? Gente, aqui, sob a orientação do Benoit, nós perguntamos para ele qual era a sobremesa que mais é a cara do Ster. Ele disse que é a Tropicalina. Então, já porque Tropicalina é um pouco a minha sobremesa que vou chamar de brasilidade. A minha interpretação é uma sobremesa que junta vários produtos do Brasil. Então, numa folha de bananeira, colocamos uma terra que é um crumble de cumaru. Depois colocamos uma ganache de chocolate. Os pontos amarelos estão uma maracujá curd, creme de confeiteiro, vamos dizer. Aqui, cheesecake de noz de coco. Tem uma castanha do Pará ralada e finas lascas de coco que passamos no forno. Esse é o queijo, então. Isso é um cheesecake. Cheesecake. Donc, cream cheese, leite de coco e um pouco gelificado. Nos programas, Benoit, eu estou sempre com a sobremesa. As sobremesas é o meu prato principal nos programas, né? E é muito delicioso, muito bom mesmo. Não, é uma sobremesa que faz sucesso aqui. Não podemos falar de boca cheia, né?
Mas você vai ter que vir aqui para experimentar isso, porque não tem nem como explicar como é saboroso, como é bom. Gente, uma das grandes atrações, principalmente aos domingos em São Paulo, é a Avenida Paulista. Aqui você encontra de tudo, gente, é de tudo mesmo. Malabares, cantores, pessoas tentando a vida de qualquer forma e principalmente muitas feirinhas de artesanato, feirinhas de antiguidades. E eu vou mostrar uma para você que fica exatamente no MASP, debaixo do MASP. É uma feira de antiguidades onde você encontra de tudo. E essas feiras são comuns aqui em São Paulo, alguns bairros característicos para essa finalidade. Vamos conhecer um pouquinho? Gente, aqui vocês vão encontrar de tudo. Vão encontrar disco de vinil, vão encontrar prataria, relógios usados, relógios de bolso, canetas, uma série de objetos antigos aqui. Gente, eu tô aqui com o Cícero na Avenida Paulista. Olha só, o que o Cícero faz? Conta pra gente aí, Cícero. Oi, Brasil, eu sou o Cícero Reginaldo, conhecido como Dr. Quick Massage da Avenida Paulista. Eu atendo celebridade, artista, famoso, gente do mundo inteiro, filho. Passa aqui no cantinho da massagem. Vem você pra cá, localizado no próximo Shopping Cidade de São Paulo. E é daqui, de uma das avenidas mais importantes e famosas do Brasil, que encerramos mais um episódio de Condomínios pelo Mundo. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Condomínios pelo Mundo, conectando culturas e compartilhando soluções.